Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar hoje sobre o livro de Esdras. Vamos analisar juntos a história desse período que é tão importante, para o povo de Israel. O retorno do exílio na Babilônia é uma fase assim de reconstrução, não só do templo, mas da própria identidade espiritual da nação. Vamos tentar entender quem foi Esdras e qual a mensagem fundamental deste livro. É um momento marcante, de fato. O livro nos leva para um cenário de recomeço, sabe? Destacando como Deus permaneceu fiel às suas promessas, mesmo depois do cativeiro. A gente vê a importância da palavra de Deus como guia, e Esdras, cujo nome significa auxiliador, ele se torna uma figura-chave nessa restauração toda. Falando nele, quem exatamente era Esdras? O livro o apresenta como sacerdote, da linhagem de Arão, e também como um escriba versado na lei de Moisés. Ou seja, ele não era só alguém que copiava textos, Era mais que isso. Correto, bem mais. Ser escriba naquela época significava ser um profundo conhecedor, um mestre da lei mesmo, alguém que estudava, que interpretava e ensinava as escrituras. Esdras 7:10 é muito claro, diz que ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele tinha respeito, provavelmente até na corte persa, e recebeu uma missão do rei Artaxerxes. Ah, interessante. E que missão era essa, especificamente? Então, a missão era retornar a Jerusalém com um grupo de exilados, levar ofertas para o templo e também avaliar a condição espiritual do povo que já tinha voltado décadas antes sob Zorobabel e, principalmente, restabelecer o ensino e a prática da lei de Deus. Essa era a essência. Então esse retorno da Babilônia aconteceu em etapas, Não foi todo mundo de uma vez. Primeiro veio esse grupo com o Zorobabel, Isso. motivado por aquele famoso decreto de Ciro, o rei persa, que aliás cumpriu profecias de Isaías e Jeremias. O foco deles era bem claro: reconstruir o templo. Exatamente. Aí depois veio o Esdras, liderando o segundo grupo. E mais tarde ainda, Neemias chega para reconstruir os muros de Jerusalém. E essa reconstrução do templo, que o primeiro grupo começou, olha, enfrentou muita resistência. O livro detalha bem a oposição, principalmente dos samaritanos, que conseguiu paralisar a obra por vários anos, sabia? Puxa, mas a obra não ficou parada para sempre, felizmente. Não, não ficou. Graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias, os trabalhos foram retomados e o templo foi, enfim, concluído durante o reinado de Dário. É impressionante ver como Deus usou até mesmo reis pagãos, e superou os obstáculos para que o plano dele se cumprisse. E na própria viagem de Esdras para Jerusalém, tem um detalhe notável, não tem? Ele podia ter pedido proteção militar ao rei persa, mas escolheu confiar em Deus. Proclamou um jejum, buscou a proteção divina. Sim. Que demonstração de fé, De dependência. Uma fé que logo seria testada, Porque ao chegar, Esdras encontrou uma situação bem preocupante. Muitos israelitas, inclusive sacerdotes e levitas, homens da tribo de Levi, que eram separados para o serviço do templo, tinham se casado com mulheres dos povos vizinhos, algo que a lei proibia claramente. Certo. E a preocupação aí não era uma questão, digamos, racial, mas espiritual, correto? Perfeitamente. O grande perigo era a assimilação das práticas idólatras desses povos. Sabe, esses casamentos mistos estavam levando o povo a se desviar da aliança com Deus. Comprometia a pureza da fé, a identidade que Deus tinha dado a eles. Nossa! E a reação de Esdras quando descobre isso é fortíssima. O capítulo 9 descreve ele rasgando as roupas, arrancando cabelo e barba e fazendo uma oração de profunda confissão, se colocando ali no lugar do povo. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti o meu rosto. É pesado. Muito. E essa atitude de Esdras, essa dor dele e a oração acabam impactando o povo, eles reconhecem o erro e, movidos por um arrependimento genuíno, concordam em tomar uma medida
assim, muito difícil, mas necessária. Que era? Separar-se das esposas estrangeiras para restaurar a comunhão com Deus e a santidade da comunidade. O capítulo 10 até lista os nomes dos envolvidos para mostrar seriedade do compromisso que eles assumiram. Fica muito claro, portanto, que os grandes temas do livro giram em torno da restauração do povo de Deus, da centralidade da sua palavra, da necessidade de um arrependimento verdadeiro. Isso. E, acima de tudo, da fidelidade de Deus em restaurar e dar um novo começo ao seu povo, mesmo depois de tudo. Sim, exatamente. O livro de Esdras não é só um relato histórico, né? Ele nos fala muito sobre a graça de Deus que oferece recomeços. Fala sobre a obediência à palavra como algo essencial para a vida do povo de Deus e também sobre o impacto de líderes como Esdras, sabe? Líderes dedicados à lei e à restauração espiritual. Mostra Deus agindo na história para cumprir seus propósitos redentores. É uma mensagem poderosa. É. E assim analisamos Esdras. Convidamos se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.